Redenção não se explica, ou não seria possível Deus efetuar usando alguém como nós. A redenção, prometida por Deus desde o momento da queda do homem, só poderia ser trabalhada ou executada por alguém cuja origem e natureza é superior. E quando eu digo superior, eu digo sem pecado. Jesus, lá em João 3 mesmo, ele define que aquele que é nascido da carne é pecado. Toda a raça humana, desde Adão, está encerrada debaixo de uma reprovação extrema por causa do pecado. E reprovação da parte de Deus, tá? Que quer dizer que nada do homem salva. Nada do homem ou nada que sai dele salva. Por isso que quando a gente fala messiânico, nós estamos dizendo o quê? Superior, elevado, de cima, não de baixo. A escritura se cumpre nele, porque existe uma superioridade nele. E a identidade distinta que está nele, relativa a nós, é que ele é o Filho de Deus. E não pode ser confundido com um de nós, ou qualquer outro que tenha passado por essa história. Por quê? Porque senão redenção não é possível ser escrita ou se cumprir com uma origem e descendência como a nossa. É bem simples. Precisa ser efetuado e executado por quem não tem pecado, por quem é superior. E o Senhor deixou muito claro, em evidência, essa identidade distinta, né, nele, em relação aos outros. Um exemplo quando ele fala, né, que muitos iam chegar querendo ser o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus. E o que ele fala para os discípulos? Não deem crédito. Vão dizer, olha para cá, olha para lá. Mas não deem crédito. E por que ele está dizendo isso? Porque não se trata do santo. Se trata do eleito e do escolhido, cuja natureza e origem é superior. Está em nível elevado. Por isso é messiânico. Aquilo que Maria procriou é de uma semente incorruptível, sem mácula. E está selado messianicamente que não é dela. Ela só é o instrumento da materialização. Diríamos que por ela veio a perfeita humanidade que ele incorporou, que ele exerceu. Mas antes do evento da encarnação, ele já existia como Filho de Deus. E há muitos textos que falam sobre isso. Foi esse evangelho que a primeira igreja ouviu, que os discípulos do Senhor passaram para a igreja e que nós não podemos perder essa propriedade. Bom, nós vamos começar um processo de salvação com ele. Nós temos que saber de que identidade se trata. De que Jesus estamos falando aqui? Não é? De que Jesus, de que Senhor, de que Deus nós estamos nos referindo aqui? Porque muitos citam o nome dele, mas não sabem quem é ele. E os que sabem não confiam, não têm a certeza dessa natureza e dessa origem pré-existente, né? Que eu estou me referindo aqui. Mas é uma das bases mais importantes da doutrina confessional da igreja cristã. Entender, compreender e aceitar essa diferença entre ele e nós. Da onde ele veio, da onde ele saiu, relativo a essa ordem humana que está dentro do processo civilizatório. Que não está equiparada, que não é igual, que não tem a mesma procedência, por mais que ele se revelou dentro da história. Ele começa no alto antes de descer. E como disse João Batista, né? Aquele que vem do alto está acima de nós.